Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 8 do curso de Física 4, Princípio da Ação e Reação, terceira lei de Newton. A gente sabe que a primeira lei de Newton fala da força resultante, é igual a... a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. A gente tem que entender que as forças, a próxima aula a gente fala da resultante. As forças, elas podem ser de campo ou de contato. Força de campo tem a força elétrica, força gravitacional, força magnética. Força de contato tem a normal e a tração, com as suas decomposições em força de atrito na normal e assim vai. Tem várias outras forças ramificadas dessas duas, ok? Então, isso aqui é para você se lembrar das forças que existem e o princípio da ação e reação. Bom, imagine que você tem um ímã aqui. Esse ímã ele está gerando uma força magnética, em algo que sofra, ou em algum metal que esteja próximo a esse ímã. É uma força de campo. Então, como você sabe que é uma força de campo? Se tem uma partícula, você dá um giro e não tem nenhuma força, você sabe que já é de campo. Então, você dá um giro, não tem nenhuma força de contato, porque se der um giro não encontrou nenhuma força, então só tem força de campo, se essa partícula está se movimentando. Então, esse ímã gera uma força magnética sobre a partícula, ou o objeto metálico. E esse objeto metálico exerce uma força no ímã, de mesma intensidade. Então, a força da partícula, o ímã sofre uma força da partícula sobre o ímã. Então, quando a partícula sofre uma força do ímã, então a força do ímã sobre a partícula também exerce uma força no ímã. Então, a força da partícula sobre o ímã, Então, a força da partícula sobre o ímã. Um outro exemplo, aqui seria o primeiro exemplo. Segundo exemplo, duas partículas carregadas com mesma carga. Você dá uma volta na carga, você percebe que não tem nenhuma força de contato, só tem a força elétrica. Aqui tem um campo, então a força que A está recebendo é a força de A. Então a força de A que B sofre. Então força de A sobre B. Mas A também sofre uma força, a força de B. Então a força de B sobre A. Isso aqui configura um princípio ação e reação. A mesma coisa ocorre com a Terra e algum corpo que esteja próximo à Terra. Você dá um giro aqui, ó, não tem nenhuma força de contato, mas tem uma força de campo. O campo gravitacional da Terra está aqui. Esse campo gravitacional gera uma força, a força peso. Então, a força peso da Terra sobre o corpo A. Mas o corpo A também gera uma força na Terra. Então o corpo A gerou força na Terra, no sentido contrário. Se está se aproximando, ele também está se aproximando, mas o peso, a força que a gente aplica na Terra é muito baixo, né? Porque a constante é muito alta. Então o peso seria a força que a gente aplica seria a constante vezes a massa vezes m sobre a densidade. A distância, isso aqui é a distância, né? A distância. Como isso aqui é muito pequeno e isso aqui fica constante, e isso aqui também é constante. Como isso aqui é muito pequeno, isso aqui tudo constante, a nossa massa, sendo pequena, ela gera uma força pequena também. Então, como isso aqui tudo é constante, se a nossa massa é muito pequena, a nossa força também é muito pequena. E não se esqueça que a constante também é pequena. Então, a nossa força em relação à massa da Terra é desprezível. Por isso que a gente não faz nada com a Terra. Mas a Terra, por ter uma massa muito maior que a do corpo humano, ela gera uma força, por isso que ela nos impõe a ficar sempre restrito, sempre pisando na Terra. A gente sempre tem de ir para o sentido do centro da Terra, que é a força peso. Ok? Então, o par ação-reação, ele corresponde a uma interação, portanto, a um par de corpos. A força
o princípio da ação e reação, sempre tem que existir um par de corpos. Sempre tem dois corpos interagindo. Tem a mesma intensidade, portanto isso aqui tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, aqui é horizontal, e horizontal, tem a mesma direção as duas forças. E tem o sentido oposto, enquanto que essa vai da direita para a esquerda, essa vai da esquerda para a direita. Então tem sentidos opostos, tem o mesmo nome, isso aqui é força magnética, isso aqui também é força magnética. Força elétrica, força peso. Tem o mesmo nome e podem causar diferentes efeitos, pois estão aplicado a corpos diferentes. Então, por exemplo, você está aqui, ó, você está jogando bola e vem uma bola no seu rosto. Aqui está tendo uma interação, um princípio ação e reação, em que a bola está aplicando uma força em você e você está aplicando uma força na bola. Como isso constitui um par de reação e reação, isso é uma interação entre um par de corpos, ok? Mas os corpos que estão sendo aplicados esse princípio ação e reação são diferentes. No rosto, você pode até quebrar o nariz, e na bola ela só vai sofrer uma deformação. Então, os efeitos são diferentes em um par de ação e reação. Por exemplo, eu aplico uma força na parede, normal, uma força, ela aplica normal sobre mim, ela aplica a mesma força sobre mim, mas eu não estou conseguindo amassar a parede e ela está amassando o meu dedo. Então isso aqui é um par ação-reação e tem efeitos diferentes porque estão aplicados a corpos diferentes. A sétima coisa que você tem que saber do princípio da ação e reação é que não admite resultante, pois estão aplicados a corpos distintos. Você se lembra que a soma de uma força resultante é uma força, é um sistema que a força que tem mais de uma força aplicada em um corpo. Isso aqui não é duas forças aplicadas em um corpo, é uma força em cada corpo, portanto não tem duas forças. Então não admite a resultante, não admite a soma de uma força resultante. Por quê? Porque não está aplicada no mesmo corpo, está em corpos diferentes, por isso que sofre efeitos diferentes. Então, é assim que você tem que saber. Isso aqui você tem que copiar e guardar dentro do seu banheiro, para você ver todos os dias quando você acordar. A ação e reação tem essa característica. É um par de corpos, tem a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos, mesmo nome e causa efeitos diferentes e não admite uma resultante, uma soma vetorial das forças aplicadas. Porque não está em um corpo, e sim em dois corpos. Como é que você vai somar uma resultante, uma força resultante, se você não está examinando somente um corpo? Você está tendo duas forças, mas duas forças em dois corpos diferentes. Então, sofre efeitos diferentes. Um exemplo legal que cai nas provas é esse aqui, ó. Imagina um teto tem um fio, uma bola, outro fio e uma bola. Aqui tem dois fios, então tem duas trações. Tem a tração dessa bola, esse conjunto inteiro cair, porque aqui é a terra, então aqui está a terra. Então tem uma força-peso aplicada para o centro da terra. Então esse T1 é o conjunto inteiro, né? É a bola 1 e a bola 2. Imaginemos que isso aqui tem massa 10 kg. Isso aqui tem massa 10 kg. Então tem um peso de 100 newtons, né? Porque tendo como a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então o peso daqui é 100 N e o peso daqui também é 100 N. Ok? Então a tração 1, ela vai ser igual a, se isso tiver em equilíbrio, vai ser igual ao peso de 1 e mais o peso de 2. Então a T1 vai ser a soma dos dois pesos, então vai ser 200 newtons. É o que essa tração está representando. E a tração 2? Bom, a tração 2 você tem que pegar a 1 e você tem que saber que aqui tem um peso
E tem uma atração, né? Atração 1. E vem o outro corpo. Então tem aqui. Então aqui está o peso desse 2. Então está o peso 1 aqui e o peso 2. Qual é a atração 2? Ele quer saber isso aqui, né? Atração 2. Então, a atração 2, para esse equilíbrio estar em equilíbrio, para ele estar parado, para não ter nenhuma força resultante, isso aqui seria que a atração 2, mais a atração 1 menos o peso de 1 tem que ser igual ao peso de 2. Ok? Então, a atração 2 mais o peso de 2, né? Tá, esses três corpos aqui. Igual ao peso de 2. Essa vai ser a atração. Então, a atração 2 vai ser... Não, atração 2 vai ser... Atração 2 vai ser a atração 1 menos o peso 1 igual ao peso de 2, que está em sentido contrário, né? Então, a atração 2 vai ser o peso de 2 menos a atração 1 mais o peso de 1. Essa será a atração que o fio 2 vai estar recebendo. Vai estar justamente a atração 1 menos o peso de 1, sendo igual, mais a atração 2, sendo igual ao peso de 2. Só está o peso sendo aplicado. A atração de 2 principalmente é o peso, né? Mas ela já está sofrendo uma ação desse conjunto aqui. Desse conjunto. Ok? Então, essa foi a aula. Deixa o like, compartilha. Não se esqueça nunca da ação, do princípio da ação e reação. E isso aqui, faça o exercício disso aqui para você decompor os corpos e saber qual é a atração que está sendo aplicada no fio. Deixa o like e compartilha. Tchau!